Olá, eu sou o professor Wagner e vamos ver um pouquinho de geometria espacial. Vamos falar um pouquinho sobre cubos. Então vamos lá. Funciona o seguinte, a geometria espacial, uma das figuras principais a ser estudada é o cubo. Quais são as características de um cubo? O cubo ele tem as seguintes propriedades. Possui 6 faces, tá? Então nós temos 4 faces laterais, uma tampa em cima e uma tampa embaixo, ou seja, um total de 6 faces iguais. E todas elas são quadrangulares, ou seja, todas têm o formato de um quadrado, com 90 graus de ângulo e todas as medidas são iguais. Possui 12 arestas. O que são arestas? São os segmentos para você montar essa figura, ou seja, eu tenho 4 embaixo, 4 arestas embaixo, 4 arestas em cima, já são 8, e 4 na verticais formando o seu cubo. Então nós temos um total de 12 arestas. Vértices, quando você encontra 2 arestas, esse entroncamento é chamado de vértices. E nós temos um total de 8 vértices, são 4 em cima e 4 embaixo, tá? Essa medida lateral, essa aresta de cada lado, é a medida A, então é a aresta. O cubo possui todas as arestas congruentes. O que são congruentes? São iguais, tá bom? Outra fórmula que nós temos que recordar. A área de uma face, ou seja, como nós temos um quadrado, para você calcular a área de um quadrado com medida A e medida A, então a nossa área da face é igual a A ao quadrado, A vezes A. A área total é quantas faces eu tenho. Nós vimos aqui que nós temos um total de 6 faces. Dá uma olhada aqui, ó, 6 faces. Se nós temos 6 faces, então a nossa área total é 6 vezes a área da face, que são A ao quadrado, ou seja, 6A ao quadrado. E o volume é só você multiplicar as 3 dimensões, A vezes A vezes A, ou seja, A ao cubo. Então, outra informação rápida que você tem que saber é as diagonais. Então, imagine que você tem aqui, ó, olhando de cima nesse cubo, você tem aqui a medida A, e essa diagonal, ela tem 2 diagonais. As 2 diagonais são iguais. Vou chamar de Dzinho. Essa diagonal forma aqui, ó, como tem um ângulo de 90 graus, um triângulo isósceles. E se é um triângulo isósceles, eu posso aplicar o Pitágoras e vai sobrar que D é igual a A raiz quadrada de 2. Como eu estou falando de um cubo, existe a maior diagonal, tá? Ou chamada diagonal do cubo, que é esse Dzão aqui, ó, vai pegar de uma extremidade à outra. Então o Dzão é A raiz cúbica, ou raiz quadrada de 3. É só você, se você quiser demonstrar, é só você lembrar que nós temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus, essa medida vale A. Essa medida aqui é o Dzinho, é esse de cima aqui, ó, que é o A raiz quadrada de 2. E fazer o Pitágoras e descobrir o D, que vai ficar A raiz quadrada de 3. Vamos para um exemplo prático para ver como é que funciona? Então funciona o seguinte, um cubo tem aresta de 5 centímetros de cada aresta. Determine a área da face, ou seja, se eu quero saber a área da face é você pegar, como ler um quadrado de 5 centímetros por 5 centímetros, é só você multiplicar eles, ou seja, 5 vezes 5 igual a 25 centímetros quadrados. Então, está aqui a nossa área da face, 25 centímetros quadrados. E se eu quero saber a área total? A área total é só você multiplicar 6 vezes essa área da face, ou seja, eu já tenho a área da face que são 25, então 6 vezes 25. Opa, vamos recalcular lá então, rapidão, 25 vezes 6, 6 vezes 5 são 30, vai 3, 6 vezes 2 são 12, 3, 14, 15, ou seja, um total de 150 centímetros quadrados, a nossa área total. E se eu quiser saber o volume desse cubo? O nosso volume é você multiplicar as 3 dimensões, então vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 são 125, 25. 25 vezes 5 são 125 centímetros cúbicos, porque é cúbicos que eu estou multiplicando aqui, centímetros vezes centímetros vezes centímetros, centímetros cúbicos, beleza? Para finalizar, qual é a diagonal da nossa face? Olha só, a diagonal da nossa face, diagonal da face é A raiz quadrada de 2, então vamos lá. Se eu quero saber a diagonal da minha face, é A raiz quadrada de 2. Se eu tenho um lado que mede 5, então vai ser 5 raiz quadrada de 2 centímetros. É uma distância. Pronto, só isso aqui. E se eu quiser saber a maior diagonal, ou seja, a diagonal deste cubo? Olha só a fórmula. A diagonal
maior zona é a raiz quadrada de 3, ou seja, então se a minha maior diagonal é a raiz quadrada de 3, então o nosso Dzão, ou seja, a maior diagonal vai ser 5 raiz quadrada de 3 centímetros. Beleza? Bons estudos, grande abraço!